Olá, você tem artrose nas mãos, os dedos estão entortando? Você quer saber como melhorar essa condição, como voltar a ter o movimento da mão, desentortar os dedos? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar o que você deve fazer, mas algumas coisas que você deve evitar no intuito de recuperar a sua mão e os dedos. Meu nome é Aldinei Carlos das Neves, eu sou fisioterapeuta da Viva Sem Dor. Há 30 anos trabalho na área de fisioterapia e eu tenho uma técnica diferente para recuperação do sistema nervoso, para cuidar da coluna e para melhorar a condição geral do corpo, inclusive desentortar os dedos das mãos. Esse vídeo tem o título de Como desentortar os dedos das mãos quem tem artrose. Primeiro, o que leva a pessoa a ter artrose? Artrose nas mãos. A artrose nas mãos, ela é uma consequência de compressão de nervos na coluna cervical. Os nervos que vão para as mãos saem da coluna cervical e parte da coluna torácica alta, bem na parte aqui onde está, da metade do pescoço, coluna cervical, região do pescoço, então da metade do pescoço para baixo, iniciando o tórax, onde tem as costelas. Essa área aqui, quando comprime os nervos, altera a condição do nervo, apertou o nervo se encolhe, e quando é o nervo que vai na mão, faz encolher a musculatura do antebraço, a musculatura da mão e dos dedos e aproximar os ossos. Aproximar os dedos, né, as juntas dos dedos, as articulações, e quando um osso chega perto do outro, ele começa a ficar sem mobilidade. A mobilidade depende do osso estar afastado. Quando eles se aproximam, trava o movimento. E por que os dedos? Isso vai aproximando os ossos e quando tenta movimentar, vai desgastando, vai tendo atrito e desgastando a cartilagem. E por que os dedos entortam? Sempre que vem essa questão do porquê os dedos entortam, lembra de um cavalo, se quem já andou a cavalo ou pelo menos já viu alguém andando a cavalo, quando você quer que o cavalo vá para o lado direito, você puxa a rédea do lado direito e solta do lado esquerdo. Aí o cavalo vira a cabeça para o lado direito e vai naquela direção. O que leva o dedo a entortar? A compressão dos nervos na coluna cervical faz o nervo encolher, que vai lá no dedo, o nervo encolhe, o músculo fica contraído e como ele contrai mais de um lado, puxa mais de um lado, o dedo vai entortando para aquele lado onde tem uma tensão maior ou um encurtamento maior da musculatura, que puxa o tendão, que puxa o osso, o dedo entorta. O que você precisa fazer para melhorar disso, para desentortar os dedos, é fazer alongamento do pescoço, afastar as vértebras na coluna cervical, torácica. Ao afastar as vértebras, descomprime o nervo e alivia a tensão do nervo. Esse nervo vai relaxando, vai aliviando a tensão, a musculatura também, e aí sim você consegue mudar a condição dos dedos, desentortar os dedos. Algumas coisas que eu aprendi na faculdade para cuidar de pessoas com essas alterações e que eu não recomendo hoje, que eu utilizei, e principalmente depois de um projeto que eu participei de estágio da faculdade, que era para tratamento de pacientes com hanseníase, pessoas que têm menos sensibilidade, menos força, e o que nos orientaram, o que nos ensinaram na faculdade, as técnicas de tratamento, puxar o dedo para fazer o dedo desentortar,
Isso daí não resolve, porque quando você puxa o dedo, você está fazendo força no pescoço, no ombro, no pescoço, e vai comprimir mais nervos que vão para a mão. Ao mesmo tempo que você está tentando melhorar o dedo, puxando ele, fazendo força para puxar, para ele desentortar, você está causando mais compressão do nervo na cervical. Não vai resolver. Tentar desentortar e fortalecer os dedos com esforço repetitivo. O que é o esforço repetitivo? Ficar apertando uma bolinha, uma massa de modelar, como se isso fosse aumentar a força da mão. A sua mão já está com fraqueza, os dedos já entortaram por causa de tensão, a mão está rígida. Quando você tenta apertar uma bolinha ou uma massa de modelar, você vai produzir mais tensão. E sem prestar atenção, é muito comum, ao apertar a bolinha, contrair o pescoço. E isso vai levar a uma compressão maior dos nervos e piora das mãos. Ficar abrindo e fechando os dedos. Se já não tem o controle, o esforço para abrir e fechar os dedos pode ser apoiado numa mesa, com uma toalha, no ar assim mesmo, fazendo esses movimentos. Para quem já está com o comprometimento das mãos, vai piorar, vai causar mais tensão ainda. Fazer movimentos de fechar a mão, põe uma toalha em cima da mesa, aí você vai fazer aquele movimento de agarrar e puxar a toalha. Puxar, fechando a mão e empurrar a toalha de volta. Também vai causar aumento de tensão, vai piorando a situação. Pegar a toalha, prender com os dedos e levantar. E isso também vai aumentar o problema. Depois, um elástico ou borrachinha. Colocar a borrachinha ali, segurar o dedo, usando uma borrachinha, uma cordinha, alguma coisa, e tentar fazer força ao contrário, para fortalecer, para um lado, para o outro, ou ficar tentando afastar os dedos que estão ali dentro da borrachinha. Vai endurecer mais, e foi exatamente isso daí, e mais a questão de fazer pinça para pegar uma agulha, um grão de arroz, um grão de feijão, bolinhas de isopor bem pequenas para desenvolver habilidade com os dedos. O elástico, a borrachinha e pegar objetos fazendo pinça foi justamente o que os pacientes da hanseníase falaram que eles estavam sentindo uma piora, porque estava perdendo força e endurecendo mais os dedos deles. Então, são práticas orientadas na faculdade, eu vi muitos vídeos, eu pesquisei alguma coisa, eu vi muitos vídeos orientando isso para a pessoa que quer desentortar os dedos, mas eu já abandonei essa ideia em 1998, quando eu aprendi técnicas de terapia manual e de exercícios terapêuticos que ajudam a aliviar a tensão e principalmente na coluna. Principalmente aqui na região cervical, descomprimir os nervos que vão para as mãos. Cada área do corpo tem nervos que saem de uma parte da coluna. Região dos pés, região tórax e abdômen, né? Aqui da região lombar, quadril até os pés, mas especificamente para as mãos, essa região aqui está o crânio, pescoço, tórax, costelas. Então é nessa área que concentra quando você tem problemas na mão. O que eu uso atualmente para mudar essa condição e para realmente recuperar o movimento das mãos e desentortar os dedos? Uma das coisas que você pode fazer, mas não todo dia, é uma vez por semana você pegar o dedo, você usar a outra mão, relaxando o ombro, deixando o ombro abaixado, mas pegar a mão e os dedos, mobilizar. Apoiar o dedo sobre a pele, levar a pele junto com o seu dedo,
para mobilizar o nervo que está por baixo da pele. Fazer isso em cada um dos dedos, e aí o que você pode fazer? Cada dia você mexe em um dos dedos, porque aí você vai estar estimulando todos os dias, só que não todos os dias o mesmo dedo. Você tem que dar um intervalo de uma semana para fazer o procedimento, para você ir ali e mobilizar os dedos, porque tem dores, os nervos estão sob tensão. Então você vai mobilizando, ou até pede para alguém fazer em você, mas é apoiar o dedo na pele e levar a pele junto com o dedo para que você consiga liberar aderências. E você faz isso nos dedos, você faz isso na mão, no antebraço, no cotovelo, no braço, no ombro e até a região do pescoço. Você pode mobilizar assim por cima do ombro para que você estimule, você mobilize e alivie a tensão dos nervos. Outra coisa é esticar o braço, sentar, esticar o braço para baixo e inclinar a cabeça para o lado contrário. Vai alongar o pescoço. Quando você abaixa o ombro e leva a cabeça para o outro lado, ou como se a cabeça estivesse subindo na direção oposta do ombro, você aumenta a distância entre o ombro e a cabeça e abre espaço na coluna cervical. Faz isso de um lado, depois solta o braço, abaixa o outro ombro, inclina a cabeça para o lado contrário e deixa alongar o pescoço por alguns instantes. Você alonga o braço para baixo, a cabeça para o outro lado e respira. Deixa o pulmão encher de ar e solta o ar. Isso vai aos poucos alongando e descontraindo o pescoço. A coluna cervical abre. Você pode fazer algumas vezes, né? Você estica o braço, inclina a cabeça para o outro lado. Depois você volta a cabeça, estica o braço um pouquinho mais para baixo, inclina a cabeça para o outro lado. Umas 4 vezes de um lado, 4 vezes do outro, pode repetir de um lado e outro. E depois você deixa para fazer isso no outro dia ou dá um intervalo de um dia ou 2. Porque quando você faz isso, você alonga já o nervo que vai por toda a extensão do braço até os dedos da mão, para que os movimentos da mão voltem, os ossos se afastem e volte a mobilidade. O alongamento é todo dia, a mobilização é uma vez por semana em cada um dos dedos. Na mão, em todo o trajeto do nervo que sai do pescoço e vai até a mão. Agora, alongamento você pode fazer todo dia. E não é só um alongamento. Esse do pescoço é um. Mas você também tem um outro que é um movimento que é de colocar o braço em extensão, a mão em extensão e fazer um movimento de girar o braço. Depois você fecha a mão, inclina a mão para baixo, faz a flexão de punho e gira também, mas sem dobrar o cotovelo. Cotovelo reto e aí você gira. Então a mão em extensão ou a mão fechada e punho em flexão. Né? Extensão de punho, flexão de punho. E você vai mudando a posição do braço. Coloca o braço para cima, até onde é confortável para o ombro, para baixo, para frente, e vai fazendo em diferentes direções. Isso vai fortalecer o braço todo e vai aos poucos alongando nervos, estimulando os nervos que vão para a mão. Faz um pouquinho, começa a fazer um pouquinho por dia e depois, gradativamente, você vai conseguir fazer por mais tempo e mais vezes. Vai fortalecer toda a região do ombro até a mão. E depois que você faz esse movimento, estica o braço para baixo e inclina a cabeça para o outro lado. Vai alongar o pescoço para aliviar a tensão que provavelmente você vai sentir nas primeiras vezes. E um outro que é bastante simples também é colocar a língua para fora. É você deitar na cama, se conseguir sem travesseiro, fica sem o travesseiro, mas você pode colocar um apoio para a cabeça, para ficar mais confortável para o pescoço, e depois, à medida que vai se alongando, vai tirando, vai baixando o travesseiro, né, diminuindo, até conseguir ficar sem. Deita de barriga para cima, as pernas esticadas, se for necessário, por causa da lombar,
coloca um apoio embaixo do joelho, um travesseiro, um rolinho, qualquer coisa que deixe o joelho um pouquinho dobrado para aliviar a lombar, os braços abertos, e aí você abre a boca e põe a língua para fora, vai tentando levar a língua até o queixo. Vai mexer com a coluna cervical. Vai aliviar a tensão, aos poucos vai aliviando a tensão da musculatura da face, do pescoço, e aí vai descomprimir os nervos que saem da coluna cervical para as mãos. Na mão você vai fazer pouca coisa. O principal é cuidar da coluna cervical. Dessa maneira, você vai conseguir melhorar das mãos, ir recuperando o movimento das mãos e com alguns meses observar que os dedos vão desentortando. Porque como eu falei, quando puxa a rédea do cavalo, o cavalo vira para aquele lado que está mais curto, que está puxando a cabeça dele. Quando você libera os nervos da coluna até lá nos dedos, e aquele lado que estava mais curto e puxando o dedo para entortar, ali descontrai e se alonga, e você estimula também o outro lado, aí você vai equilibrando força de um lado e do outro para que os dedos voltem para o alinhamento. E também, além desses exercícios que eu falei, nós temos no site Viva Sem Dor 5 exercícios gratuitos, que tem o link aqui abaixo do vídeo. 5 exercícios gratuitos para que você possa praticar, para que você possa entender como é alongamento em relaxamento, que você vai utilizar para cuidar da coluna toda. Cuidar da coluna lombar até a cervical. Porque para você ter sustentação da coluna cervical, que comprime os nervos que vão para as mãos e entortam os dedos das mãos, você tem que ter força na base, no quadril, nas pernas, né, do quadril até os pés, porque é essa estrutura que escora a base da coluna e vai levantando a coluna toda para que a coluna cervical tenha sustentação de baixo para cima, o escoramento, e melhore mais ainda as mãos. Não adianta você tentar resolver só a cervical por causa das mãos, se você não tiver uma estrutura da base para cima, levantando o seu corpo, escorando o seu corpo. Meu nome é Aldinei Carlos das Neves, eu sou fisioterapeuta da Viva Sem Dor, e de segunda a sexta tem vídeos aqui no canal. Segunda e quarta ao vivo, terça, quinta e sexta, vídeos gravados, mas sempre respondendo a questão de uma pessoa, orientando algo para que você entenda o que causa e o que fazer para melhorar das dores e melhorar a condição geral do seu corpo. Grande e forte abraço e até amanhã com mais um vídeo. Até lá!